Novos detalhes urgentes surgiram sobre a reunião Rússia-Estados Unidos da América. Hoje, à margem da cúpula da organização na Malásia, houve uma reunião entre os chanceleres da Rússia e dos Estados Unidos da América. Ou seja, entre Sergei Lavrov e Marco Rubio, dedicada à guerra na Ucrânia e à situação no Oriente Médio. Os resultados desse encontro foram avaliados de maneiras diferentes por ambas as partes. Mas logo após essa reunião, o lado americano apresentou uma série de iniciativas em favor da Ucrânia. No Kremlin, declararam que Putin não se importa com as ameaças de Trump e decidiu avançar com tudo, esperando progressos na linha de frente antes de negociar. O círculo próximo de Putin declarou que ele está ignorando Trump, pois acredita em um avanço do seu exército já neste verão. Ao mesmo tempo, na Casa Branca finalmente perceberam com quem estão lidando no Kremlin e, junto com a Europa, formaram uma frente unida para fornecer à Ucrânia todas as armas necessárias. Embora Marco Rubio tenha declarado de forma enigmática que a Rússia propôs uma nova abordagem para encerrar a guerra que ele irá transmitir hoje a Donald Trump. Meu nome é Alexei Petty. Hoje, 10 de julho, vamos resumir os resultados da reunião entre Marco Rubio e Sergei Lavrov. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Hoje, na Malásia, os ministros das Relações Exteriores da Rússia e dos Estados Unidos da América, Sergei Lavrov e Marco Rubio, se reuniram. Curiosamente, Lavrov trouxe para a reunião também alguns funcionários do chamado Departamento do Atlântico Norte do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa. E então, segundo o serviço de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, foi realizada uma detalhada troca de opiniões sobre toda a gama de questões da agenda bilateral e da situação no mundo. Em particular, afirma-se que Lavrov e Rubio tiveram uma troca de opiniões concreta e franca sobre a situação em torno da Ucrânia, Irã e Síria, assim como sobre uma série de outros problemas internacionais. Agora vou citar o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa. Foi confirmada a disposição mútua para buscar soluções pacíficas para situações de conflito, restaurar a cooperação econômica e humanitária russo-americana e enfatizada a importância de continuar trabalhando para normalizar o funcionamento das missões diplomáticas bilaterais. De modo geral, em Moscou, as conversas entre Marco Rubio e Sergei Lavrov foram avaliadas como construtivas e baseadas no respeito mútuo. Vale ressaltar que, até a gravação deste episódio, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América não havia divulgado um comunicado oficial sobre os resultados do encontro. Mas o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, disse aos jornalistas em uma coletiva que ele e Lavrov trocaram novas ideias sobre negociações de paz para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo Rubio, a Rússia propôs aos Estados Unidos da América uma abordagem nova e diferente para resolver a guerra na Ucrânia. A proposta será encaminhada ao presidente americano Donald Trump e só depois, talvez, tornada pública. Como diz Rubio, abre aspas, eu não chamaria isso de garantia de paz, mas é um conceito que hoje vou apresentar ao presidente. Bem, só por essa frase já fica claro que Putin não pretende parar a guerra e certamente não pretende negociar uma paz plena e duradoura. Embora adiante, Marco Rubio acrescentou que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está desapontado porque a Rússia não demonstra a flexibilidade necessária para encerrar a guerra contra a Ucrânia. Rubio destacou que a estratégia dos Estados Unidos da América no contexto do fim da guerra da Federação Russa contra a Ucrânia é continuar interagindo com todas as partes envolvidas na busca de uma solução para o conflito. O chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América esclareceu que durante o encontro ele e Lavrov trocaram ideias e observações que ele já vai repassar hoje à noite para Washington. E, segundo Marco Rubio, as negociações com Lavrov foram francas e importantes. Eles também discutiram outros assuntos não relacionados à guerra na Ucrânia. Mas, segundo Rubio, é justamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia que continua sendo o tema principal da conversa. E no final, Rubio acrescentou, abre aspas, precisamos de um roteiro para as próximas ações sobre como podemos encerrar esse conflito. E então compartilhamos algumas ideias sobre como isso pode ser. O interessante aqui é que essa reunião foi acompanhada por informações de comentaristas de que Trump começou a desprezar Putin pela relutância dele em acabar com a guerra. E principalmente porque ele já engana Trump há meses. É interessante que, nesse contexto, o enviado especial dos Estados Unidos da América para a Ucrânia, Kit Kellogg, declarou hoje que a Ucrânia precisa de um análogo do Plano Marshall.
Em outras palavras, um amplo programa de assistência econômica, análogo ao recebido pelos países da Europa Ocidental no pós-Segunda Guerra. Mas vamos falar sobre isso na próxima edição. Essa também é uma notícia bastante interessante, especialmente na parte em que se diz que Donald Trump pessoalmente iniciou e liderou o fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia. Mas isso fica para a próxima edição. Ao mesmo tempo, citando suas fontes próximas ao Kremlin, escrevem que Putin está abertamente ignorando os apelos de Donald Trump para acabar com a guerra na Ucrânia. Porque o ditador russo acredita na capacidade do exército russo de romper a linha de frente e derrotar definitivamente a Ucrânia. Assim, segundo 2 interlocutores do jornal próximos ao Kremlin, o líder russo acredita que a vantagem da Rússia no campo de batalha está crescendo e que a defesa da Ucrânia pode desmoronar nos próximos meses. Eles também informaram que Putin considera impossível encerrar as hostilidades agora, a menos que a Ucrânia concorde com concessões significativas. A aparente mudança de retórica de Donald Trump, que passou de elogios a Putin para insatisfação pública com ele, aparentemente não preocupa muito o Kremlin, escreve o New York Times. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou isso diretamente hoje. Encaramos isso com tranquilidade. Esperamos a continuação do nosso diálogo com Washington e de nossos esforços para restaurar nossas relações bilaterais, que foram seriamente prejudicadas. De acordo com o New York Times, citando 2 fontes próximas ao Kremlin, Putin já esperava que a paciência de Trump se esgotasse em algum momento. Ele entendeu, dizem essas fontes, que Trump poderia acabar impondo novas sanções após a pausa de 6 meses que sua presidência trouxe aos russos. No entanto, também é verdade que até agora as novas sanções americanas não passaram de conversa e retórica. E também não se falou ainda em aumentar a ajuda militar americana à Ucrânia. E os informantes também dizem que, no geral, Putin está satisfeito com sua interação com Trump este ano. A retomada das negociações diretas entre os líderes da Rússia e dos Estados Unidos da América foi um avanço para o Kremlin, pondo fim a 3 anos de isolamento diplomático do ditador Putin. Mas em Washington, ao que parece, também entendem que Putin está brincando com eles. E neste exato momento, a equipe de Donald Trump está trabalhando com os europeus para aumentar o fornecimento de armas para as forças armadas da Ucrânia. Para que a Ucrânia consiga conter o avanço das tropas russas nas quais Putin agora deposita suas esperanças de romper a linha de defesa e conquistar mais territórios ucranianos. E paralelamente a isso, no Congresso dos Estados Unidos da América finalmente começou a tramitar um projeto de lei com sanções contra a Rússia. Mas se estamos falando sobre Trump, hoje surgiu uma notícia ainda mais animadora. Donald Trump assumiu a liderança do Fundo de Investimento Americano para a Reconstrução da Ucrânia. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, se pronunciou sobre o assunto. E segundo ele, Trump, como um verdadeiro empresário, está determinado a acabar com a guerra o mais rápido possível para começar a reconstrução da Ucrânia com a participação de empresas e capital americanos. E, consequentemente, para conseguir lucrar com isso. Falaremos sobre isso no próximo episódio. Neste ponto, eu coloco reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões sobre este episódio nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like se você quiser apoiar o trabalho deste canal.